Desde o seu nascimento, em 1909, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, manteve a missão de promover o diálogo social entre empregadores, trabalhadores e governos. A OIT tem promovido o trabalho decente. Bom, trabalho decente é um conceito que a OIT criou como uma plataforma integrada de ação que seja capaz de fazer com que os homens e as mulheres tenham oportunidade de trabalhos decentes e produtivos, no contexto da igualdade, da liberdade, da segurança e da dignidade humana. E para que isso realmente exista, é preciso erradicar o trabalho infantil. Isto está posto na sua Convenção 182, ratificada em 2000 por diversos países, inclusive o Brasil. Segundo a Convenção 182 da OIT, são consideradas formas de trabalho infantil todo o trabalho que envolve a escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívida e a condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados. Também é considerada como pior forma de trabalho infantil a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações em materiais pornográficos, bem como o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, pode prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças, como o trabalho infantil doméstico em algumas circunstâncias. E a OIT tem aí um papel muito importante. Olha, o Brasil, na verdade, é um dos países pioneiros que abrigou um programa que a OIT criou em 1992, intitulado Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Esse programa foi gerado naquela ocasião justamente para promover a aplicação e ratificação da Convenção 138. Em 1998, o SINPOC, Programa de Informações, Estatísticas e de Monitoramento sobre o Trabalho Infantil, foi lançado como parte da OIT e PEC, com o objetivo, entre outros, de ajudar os Estados-membros da OIT a coletar, analisar e divulgar dados que permitam estudar a magnitude, a distribuição, as características, as causas e as consequências do trabalho infantil em seus territórios. O SINPOC também permite estabelecer uma base de informação mais sólida para metodologias. No Brasil, o SINPOC foi executado em parceria com o IBGE na PNAD de 2001, o que gerou um suplemento específico sobre o trabalho infantil. Naturalmente, existem casos diferentes. O tráfico de drogas é um caso muito particular do perigo. A exploração sexual é do perigo, mas também da degradação do que se faz com a criança. O trabalho infantil doméstico, existe uma situação de confinamento e de proteção aparente daquela criança sobre o manto da própria casa, que faz com que a criança, por estar longe da vista do público, esteja exposta a toda sorte de exploração, inclusive moral, psicológica e emocional, sem contar a própria exploração da mão de obra em jornadas longas, sem que tenha acesso à escola, sem que consiga de fato ter um pouco de lazer. E tem as situações muito particulares do trabalho infantil no setor rural, onde aquela atividade é vista pela comunidade como uma atividade normal de socialização, quando aquela criança está efetivamente sendo utilizada como um trabalhador pleno, utilizando materiais e equipamentos que não são feitos para a sua ergonomia. Isso vai colocar em risco a sua vida, isso vai comprometer a sua vida futura como trabalhador, levando sequelas, doenças ocupacionais que futuramente terão um preço muito alto na sua inserção e no rompimento do seu ciclo produtivo e da sua própria pobreza. Exploração sexual de crianças e adolescentes, uma das piores formas de trabalho infantil. A exploração sexual comercial constitui uma das piores formas de trabalho infantil e foi identificada por muitos órgãos nacionais e internacionais como uma forma moderna de escravidão. Sua cobertura ultrapassa as fronteiras dos países e se estende por todo o mundo, e seu impacto avança através de várias gerações. E ainda, em muitos países, e o Brasil é um deles, a exploração sexual comercial não é vista como uma categoria de trabalho. Não se percebe que por trás de uma criança que está sendo explorada sexualmente e tem um adulto que ganha com aquela atividade. Existe um adulto que alicia aquela criança. Uma criança nessa faixa etária não vai voluntariamente e espontaneamente se submeter a uma relação de sexo por dinheiro,
de forma espontânea, se não houver por trás disso uma história de abuso, violência, mas também por trás de si um adulto que esteja, na verdade, induzindo ou colocando essa criança nessa situação. E a exploração sexual se articula com as atividades econômicas dos territórios onde ocorre. No Brasil, nas cidades onde houve incremento ao turismo, floresceu o turismo sexual. Nos locais próximos às atividades econômicas de extração, como os garimpos, por exemplo, sabe-se da existência de bordéis com mulheres escravizadas. As cidades portuárias e as rotas de caminhoneiros são vias tradicionais de ofertas sexuais. E, sem dúvida, a internet difundiu de forma ampla a pornografia infantil e a oferta de programas sexuais. Crianças em situação de pobreza e exclusão estão expostas, vulneráveis aos adultos que lhes oferecem vantagens, benefícios e perspectivas equivocadas de independência financeira. A maior dificuldade de se conceituar a questão e também de desenvolver uma avaliação quantitativa está no fato do mercado do sexo ser muito poderoso economicamente, estar sempre em crescimento e se reciclar constantemente. É um mercado ilegal dominado por aliciadores, muitas vezes invisível à sociedade. O conhecimento e as pesquisas sobre esse problema são extremamente difíceis de se obter e o trabalho dentro desse mercado é perigoso. O diagnóstico rápido. O diagnóstico rápido é altamente adaptável a qualquer contexto para não só caracterizar o problema em uma determinada área geográfica, como também para buscar e rastrear essas crianças, principalmente as envolvidas com drogas e com redes de exploração sexual. Esperamos que essa pesquisa gere informações confiáveis, num universo geográfico restrito, localizado, que possa efetivamente demonstrar o retrato da situação socioeconômica daquelas crianças naquela situação de trabalho invisível oculto. E é que essa informação e essa pesquisa possa efetivamente mostrar como que a criança entrou, como que ela está nesse trabalho e como que ela pode sair dessa situação de exploração. Ouvir as crianças e os adolescentes para entender como eles se sentem, como se percebem, é essencial para melhorar as estratégias em relação à prevenção e à erradicação do trabalho infantil. Todos os dados e resultados da pesquisa serão disponibilizados de forma democrática. Isso vai ajudar o funcionamento integrado da rede de atendimento, porque um dos objetivos fundamentais da pesquisa é qualificar a intervenção, seja ela política, legislativa ou a intervenção direta de atendimento. É qualificar a intervenção que você pode fazer. Vale lembrar que este vídeo exemplifica a aplicação da metodologia do diagnóstico rápido na exploração sexual comercial infanto-juvenil. Entretanto, a metodologia é aplicável no diagnóstico de toda e qualquer forma de trabalho infantil oculta ou invisível, como o tráfico e o plantio de drogas, o trabalho doméstico, a agricultura familiar, trabalho informal, dentre outras. É importante ressaltar, no entanto, que o diagnóstico preliminar da área, o mapeamento social e das alianças, bem como o controle de riscos e os instrumentais, devem ser construídos levando em consideração as particularidades de cada forma de trabalho infantil a ser diagnosticada. Você precisa ouvir o teu público-alvo. Por que ouvir teu público-alvo? Para que você melhore a sua intervenção, seja de qual natureza for. Então, nesse sentido, ouvir crianças e adolescentes para entender como elas se sentem, como elas se percebem, é uma coisa essencial para depois você ter uma melhoria de estratégias em relação à erradicação e prevenção do trabalho infantil. Bom, para ilustrar um pouco o trabalho de vocês, e se o seu objetivo também é estender essa pesquisa para outras formas de trabalho infantil e conhecer, por exemplo, a situação de crianças no plantio e tráfico de drogas, vocês deveriam certificar, de fato, de inserir nos questionários perguntas que possam, talvez, resgatar a história dessas crianças no tráfico de drogas, os seus antecedentes criminais, efetivamente, se eles estiverem envolvidos em algum tipo de conflito com a lei, se são usuários de drogas, se essas meninas e meninos também têm a participação dos seus familiares nesse tipo de trabalho, e no próprio comércio. Vocês também não deveriam sair a campo sem tentar mapear a situação daquele universo geográfico, se existe a oferta de bens de saúde, instrumentos de saúde, e se inclusive também verificar se naquele espaço como é que é a situação de segurança, porque isso é muito importante para garantir a sua integridade física e a situação plena de segurança na execução das suas pesquisas.
No caso do tráfico de crianças e adolescentes, lembre-se que você entrevistará meninos e meninas ou jovens adultos que passaram por uma experiência altamente impactante. Se o resgate tiver sido recente, você deve utilizar instrumentais semi-estruturados, mais flexíveis, pois essas pessoas ainda estão vivendo os impactos psicológicos da experiência. Certifique-se de ponderar os riscos para os entrevistados caso concedam a entrevista. A abordagem mais informal, sem que o pesquisador se identifique como tal, e utilização de instrumentais informais podem facilitar o acesso aos informantes. Quando vocês estiverem buscando informações a respeito do trabalho infantil doméstico, vocês deveriam sempre observar ou tentar buscar informação se a menina ou menino, na verdade, tem liberdade de ir à escola, se essas meninas ou esses meninos interagem socialmente, têm amigos, têm ciclo social ainda que restrito, mas que eles têm alguma vida social, ou se eles interagem tanto com as famílias onde eles trabalham ou com as suas famílias de origem. Vocês também têm que tentar buscar identificar se essa criança tem descanso, qual é a jornada de trabalho que elas têm, que tipo de risco físico ou psicológico elas também podem estar sendo submetidas. Não vão sozinhos. Sempre vai em dupla, enquanto um entrevista um adulto, empregador, o outro entrevista a criança. Por trás desse trabalho, dessa pesquisa, está um objetivo bem maior, que é o de garantir que essas crianças e adolescentes tenham seus direitos assegurados. Por isso, ao compromisso legal, social e político, se une o compromisso ético de reduzir com continuidade e de forma sustentável a exploração do trabalho infantil dos que antes estavam invisíveis e dos que ainda permanecem ocultos. Se você tiver dúvidas com relação a qualquer etapa deste trabalho de pesquisa, entre em contato com a OIT através do e-mail brasilia@oitbrasil.org.br. Anote aí, brasilia@oitbrasil.org.br. Mas você não tem cara de 18 não, você não lembra não. Tem cara de 16, 17. Não, você não fala a verdade, eu não trabalho com isso não. Eu estou fazendo uma pesquisa com você. Já que você insistiu hoje, quando eu vou botar aqui de todo, mas se você não tem cara de 18 não. Pode ser. O que eles querem contigo, né? O que o senhor está contigo? Nada não, gente. Só o papo que a gente está batendo. Valeu. Tá bom? Tá. Tá.